É dia do quadro Fala Doutor. Roda a vinheta, produção. Uma doença autoimune que atinge o cérebro, os nervos ópticos e a medula espinhal. Essa é a esclerose múltipla. Estima-se que no Brasil cerca de 40 mil pessoas vivem com a doença. E para falar mais sobre ela, eu recebo aqui no estúdio a neurologista Rafaela Moura, que já está aqui com a gente. Muito bom dia, seja bem-vinda ao Balanço Geral, falar sobre um tema tão importante que muita gente ainda tem muita dúvida também. Exatamente. Bom dia, Aline. Bom dia a todos os telespectadores. A gente vai falar um pouquinho sobre essa doença que é super importante a gente conhecer, que é uma doença que acomete principalmente adultos jovens. E mulheres, né? Parece que as mulheres é o público mais afetado. Principalmente. Não é que os homens não sejam, mas é por se tratar de uma doença autoimune, a gente sabe que de uma maneira geral as doenças autoimunes acabam atingindo mais mulheres. Doutora, vamos para a participação aqui do nosso telespectador na tela do Balanço Geral, Matheus Teles, de Muribeca. Olha só a pergunta dele, importantíssima. Quais são as causas da doença? A doença, ela não tem uma causa muito bem esclarecida. O que a gente sabe é que parece ter uma predisposição genética em algumas pessoas e algumas infecções por vírus, como por exemplo um vírus que é muito conhecido na população, que é o Epstein-Barr vírus, causador da mononucleose infecciosa, ou a doença do beijo, muito conhecida por esse nome, podem ser um gatilho para o desenvolvimento dessa doença. Que interessante, né? Isso ocorre, na verdade, por uma alteração do sistema imunológico, do sistema de defesa do organismo. Ele fica desregulado e isso leva ao quê? As células elas vão acometer regiões dos nervos e vão levar a alterações nesses nervos. Tem uma questão genética também, uma predisposição genética, né? Para isso. Ok, vamos para mais uma participação aqui no telão. Agora a Claudiana Braz, de Aracaju. A falta de exposição ao sol, me chamou muita atenção, a falta de exposição ao sol nos primeiros meses de vida pode desencadear a doença no futuro? E eu já peço para a senhora completar, o excesso de sol também pode contribuir para isso? Bom, até o momento não existe nenhuma evidência científica de que isso de fato aconteça. Existe sim uma relação com a exposição solar naquele momento, na vida adulta. Isso está muito claro porque a gente sabe que essa doença é muito mais prevalente em países do hemisfério norte, que recebe menos sol do que a gente, né? A incidência solar é um pouco menor lá. Então, assim, parece ter uma certa relação, mas não é algo bem estabelecido que, por exemplo, quando a pessoa nasce e pega pouco sol, tem a predisposição de ter. Não tem essa relação a princípio. Já em relação ao excesso de sol, também não tem nenhuma relação. O que a gente sabe é que vitamina D, que é algo que a gente produz a partir da exposição ao sol, parece ser um fator protetor dessa doença. Então, aí acredito que por isso fica essa dúvida. Então, se a falta de sol, a falta de vitamina D poderia, então, desencadear. Exato. As pessoas como associam muito a vitamina D ao sol, né? Porque Isso, o sol é fonte exatamente. de vitamina D. É que a vitamina D acaba agindo um pouquinho lá na questão da imunidade, da inflamação. Então, por isso a importância dela da gente manter os níveis adequados. Pessoas de peles mais claras também têm uma maior predisposição? Sim, geralmente são mulheres brancas. Mulheres jovens brancas. Vamos usar protetor solar, apesar de que não tem essa afirmação científica, isso, né, exatamente. da questão solar, mas o protetor solar, claro, é sempre muito bem indicado. Vamos para o telão com mais uma pergunta. O Pedro Moraes, de Nossa Senhora do Socorro. Como a doença se comporta no organismo? Bom, a doença ela pode ser de algumas maneiras, né? O que a gente sabe, como já falamos um pouco, é que as doenças imunológicas, as células imunes, tá certo? Que são os linfócitos, eles vão atacar uma região do nervo que a gente chama de mielina, que é uma bainha que envolve esse nervo. Então, essa manifestação ela pode acontecer de 3 formas principais. Em surtos, ou seja, a pessoa tem a agressão, né, do sistema imunológico, isso leva a um surto da doença, então um sintoma neurológico novo, tá, que se instala geralmente em 24 horas. Pode acontecer, por exemplo, como um sintoma que começa devagarzinho e vai progredindo ao longo do tempo. E pode ser ainda uma evolução da primeira fase. Tem o surto, a pessoa vai adquirindo incapacidades ao longo do tempo e aí progressivamente ela vai evoluindo para maiores incapacidades, vai progredindo, que é o que a gente chama de secundariamente progressiva. Porque existia surtos, não tem surtos mais, mas ela continua progredindo nessa fase da doença. Então são 3 maneiras. A primeira a gente chama de esclerose múltipla, surto-remissão ou remitente recorrente.
A segunda é a primariamente progressiva e a terceira a secundariamente progressiva. E aí ela deixa a pessoa incapaz, né? Exatamente. Ela vai debilitando, incapacitando essa pessoa. É por isso que a gente precisa educar a nossa população sobre os sintomas principais que podem acontecer, porque é uma doença que acomete mulheres, adultos jovens. E como essa fase a gente tem maior demanda de trabalho social, isso causa um impacto muito grande. Então, é importante a gente conhecer para a gente prevenir as incapacidades, porque quanto antes a gente começa o tratamento, quando diagnostica e começa o tratamento, a gente muda completamente o curso dessa doença. Com certeza. Vamos para mais uma participação aqui no telão. Juliana Dias, de Lagarto. Olha aí a pergunta que a doutora queria. Quais os principais sintomas? Porque é muito importante que a população tenha conhecimento, como a doutora estava explicando. Isso. Os sintomas, eles se manifestam de uma maneira abrupta, na maioria das vezes, que é essa forma surto-remissão, que é a mais comum, ou remitente recorrente. Pode ser, por exemplo, um formigamento de um lado do corpo ou dormência de um lado do corpo, perda de força, que aí pode ser de um lado do corpo, pode ser nas duas pernas, desequilíbrio, visão dupla, alteração visual, que pode se manifestar como um borramento da visão a princípio, até uma perda total da visão. Pode ser ainda uma incontinência urinária, incontinência fecal. Então, esses são os principais sintomas que a gente observa na doença. Sintomas que podem, inclusive, parecer que é outra coisa, então é preciso muito você ficar atento. Eu vou pedir para a doutora reforçar, porque eu acho muito importante esse momento, para fazer esse alerta mesmo, né? Porque como a doutora explicou aqui, quanto antes for descoberta e iniciar o tratamento, melhor. Exatamente. Então repete para a gente, por favor, chama a atenção mesmo para quem está nos assistindo agora sobre esses sintomas que pode parecer uma outra coisa, pode mas parecer um AVC, por exemplo, né? Quando falou em formigamento, em dormência. Então, o que é que vai fazer a gente suspeitar que pode ser esclerose múltipla? AVC é doença de idosos, pessoas que têm comorbidades, hipertenso, diabético. Então, se eu tenho uma pessoa jovem, que não tem nenhuma comorbidade, a princípio, que não tem nenhuma doença, sem fatores de risco, para a gente pensar em causas vasculares de AVC, por exemplo, é obrigatório a gente pensar que pode ser esclerose múltipla, porque é uma doença de adulto jovem, principalmente, entre 20 e 40 anos de idade. Alguns casos pode evoluir depois dos 40, mas a maioria está nessa faixa etária. Então, se você teve um formigamento, esses sintomas é obrigatório que eles durem mais do que 24 horas, na ausência de febre ou infecções. Então, mais de 24 horas com formigamento. Mas pode sentir, ele pode ir um dia só, depois não sentiu mais, ou ele vai sentir várias vezes? Não, ele tem que começar o sintoma e ficar pelo menos 24 horas direto, de 24 horas em diante. Não é um sintoma que vai e volta, ele é um sintoma que vem, fica e em 24 horas ele continua, depois de 24 horas. Pode, inclusive, piorar depois desse período, tá? É o que a gente observa, por exemplo, quando tem alteração visual. Começa devagarzinho um borramento e ao longo dos dias isso pode ir piorando, pode ter dor associada, não é comum a gente observar vermelhidão no olho nesses casos, tá? Então, formigamento de um lado, perda de dormência, perda de força, desequilíbrio, isso tudo que dure mais do que 24 horas. É isso, vamos ficar atentos. E mais uma participação agora aqui no telão, Jéssica Brandão, de Laranjeiras. Uma mulher com esclerose múltipla pode ter filhos? Olha aí a preocupação, a dúvida da Jéssica, que é dúvida de muita gente também. Sim, é uma pergunta super importante. E se você tem esclerose múltipla, isso tem que ser conversado com seu médico já na primeira consulta. Porque sim, a mulher com esclerose múltipla, ela pode e deve ter filho, desde que a doença ela esteja controlada. Por isso é importante que o médico e a pessoa que está acometida, o indivíduo, exista uma comunicação muito importante entre eles, para planejar isso de acontecer no melhor momento, para que não seja algo que leve a uma piora da doença ou de incapacidades, por exemplo. É isso, mais uma participação aqui no telão. Vamos ver a Raimundo Aragão. Olha aí o Aragão na tela. São Cristóvão. O que piora a esclerose múltipla? A pessoa já sofre com a doença, tem algo que possa fazer ela progredir mais rápido ou possa piorar? Como pergunta o Raimundo. Sim, a gente sabe que tem alguns fatores que estão associados com pioras. Claro, a falta de adesão ao tratamento é a principal causa, então tem que haver um compromisso, porque é uma doença crônica, é uma doença que provavelmente a pessoa nunca vai deixar de tomar a medicação. Pode ser que a medicação ela seja trocada ao longo da doença, mas
o tratamento é uma das partes principais, mas claro que fatores relacionados ao estilo de vida da pessoa é muito importante. Então, manter uma atividade física, claro, dentro das possibilidades em relação àquela pessoa, pessoas que têm mais sequelas, menos sequelas. Então, adaptar àquilo que a pessoa tem, né? O tabagismo também é algo que acaba piorando, consumo de bebida alcoólica, então essas coisas elas têm que sair. E entrar atividade física, fisioterapia, se for o caso, tá certo? Então são os principais fatores. Principais fatores. Vamos para mais uma pergunta, mais uma participação. Clara dos Santos, de Aracaju. Como é o tratamento da doença? O tratamento da doença, por se tratar de uma doença que a gente chama de autoimune, que tem ativação das células de defesa do organismo, vai visar a gente diminuir essa inflamação do corpo ou mexer nessas células do sistema imunológico. Então, a gente tem alguns tipos de tratamento que vão desde medicações do tipo comprimido, que toma pela boca, até medicações injetáveis, subcutâneas e medicações endovenosas. Então, a depender, cada medicação tem um protocolo específico, tanto em relação a tomadas, quanto em relação à aplicação e exames que são feitos nesse segmento com as medicações junto ao médico que está assistindo a paciente. Doutora, a gente está finalizando já aqui a nossa entrevista, mas eu queria que a senhora me respondesse uma coisa a mais. Dá para ter qualidade de vida, viver com esclerose múltipla e ter qualidade de vida? Sim, dá sim. E é a primeira coisa que eu falo para o meu paciente quando eu chego nesse diagnóstico. Eu quero que você tenha uma vida normal, eu quero que você tenha qualidade de vida. Então, é possível, mas tem que existir um compromisso dos dois lados. O remédio, ele não vai fazer o efeito sozinho e é muito importante a colaboração do paciente, entender o que é a doença, para que assim ele consiga perceber o que pode estar tendo certas pioras e procurar o auxílio assim que isso acontecer. Muito bem, quero agradecer a sua participação aqui, todas as explicações aí importantíssimas sobre essa doença que para muita gente ainda é desconhecida. Eu mesmo agora fiquei sabendo aí, com esse alerta, né, que é uma doença para um público mais jovem, principalmente mulheres. Isso. Então, todos precisam ficar atentos aos sinais e procurar, claro, um especialista, uma ajuda médica o quanto antes. Exatamente. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Volte sempre.